Elas nunca foram igrejas, catedrais, castelos e edifícios do parlamento. Eram, na verdade, enormes motores geradores. Os controladores inventaram rótulos e termos, como renascentista, grego-romano e assim por diante, para descrever o estilo dessas estruturas. Mas como você pode ver, todas essas magníficas estruturas impossíveis compartilham os mesmos princípios fundamentais e estruturais, independentemente da localização, do período de tempo e das culturas. Isso acontece porque elas foram criadas com o único propósito de gerar energia. O fato de essas estruturas terem sido usadas para orações não significa que não eram locais sagrados. As civilizações do passado tinham um relacionamento com a fonte e o Espírito Santo, ou o éter, como nenhum outro, e prestavam homenagem, referência e gratidão a ele, construindo seus geradores com tanta beleza e esplendor. Além disso, todas as suas estruturas, estátuas e ornamentações eram uma referência a esse presente, uma reverência à produção de energia que tornou seu modo de vida possível. A coroa de louro, que os controladores satânicos usurparam na apropriação de símbolos e na redesignação para representar Apolo e Lúcifer, é, na verdade, uma bobina toroidal, que vemos em toda a infraestrutura do mundo antigo, tendo simultaneamente uma função e uma celebração dessa função. Essas bobinas eletromagnéticas são condutores elétricos usados em aplicações onde a corrente elétrica interage com um campo magnético, em dispositivos como geradores, motores, indutores e transformadores. A maioria das bobinas assume a forma de uma bobina toroidal ou espiral, e os fios são usados em conjunto com um ímã para produzir um eletromagnetismo poderoso. Quanto mais voltas de fio, mais forte é o campo magnético. As bobinas geram campos que, por sua vez, criam um campo eletromagnético em todo um sistema interconectado. E vemos isso em todos os lugares. Colunas e rotundas eram usadas para isso. Bobinas poderosas para gerar eletromagnetismo e carregar a corrente continuamente. O toroide é encontrado na base de cada bela coluna encontrada em nosso reino, e está em toda parte. Olhe para o movimento da eletricidade por um fio em um campo magnético simultâneo que produz. Este é exatamente o formato de uma coluna presente em todas essas colunas gigantescas e meticulosamente trabalhadas. É por isso que vemos o campo magnético representado no topo de muitas colunas. É o movimento dos íons no campo magnético. É o movimento do toroide e do vértice toroidal. Como você viu, bobinas de fio de cobre são essenciais para eletrificar o ímã. E eu sei o que você quer dizer, que é ótimo, mas as colunas e outras estruturas às quais você está se referindo são feitas de pedra. Mas você vê, todas essas estruturas impossíveis são feitas de uma mistura de pedra e metal. Eles usaram barras de ferro em sua construção. Ferro é magnético.
Essas barras de ferro percorrem toda a infraestrutura de pedra e são completamente revestidas de cobre e ouro. Cobre e ouro são fortes condutores de eletricidade. Muitas vezes encontramos estátuas inteiras, arcos, domos e telhados feitos de um distintivo calcário azul de cobre. Além disso, pedra de granito e dolomita é misturada com silício cristalino, ou quartzo. O quartzo tem forte potencial elétrico. As colunatas e arcos que vemos em todos os lugares eram, ao mesmo tempo, componentes integrantes de toda a infraestrutura eletromagnética, enquanto também construídas em formas geométricas, que espelham o fluxo de energia eletromagnética, tais como circuitos magnéticos em ferraduras e vórtices toroidais. Como com tudo ou mais construído no mundo antigo, eles eram funcionais e trabalhados como uma homenagem a essa função. Muita energia etérea foi armazenada em estruturas construídas com tijolos vermelhos e concreto. Tijolos vermelhos e concretos são excelentes condutores de eletricidade e operam como capacitores enormes ou baterias, de acordo com novas pesquisas. Tijolos vermelhos podem ser convertidos em unidades de armazenamento de energia que podem ser carregados para reter eletricidade, como uma bateria, e podem armazenar a energia necessária para dispositivos de alimentação. A chave para essa função, semelhante à bateria inerente ao tijolo vermelho, é o óxido de ferro. O desenvolvimento e o uso de tijolo vermelho são muito importantes, e voltaremos a esse assunto mais tarde em nossa jornada. As estações realmente grandes de energia em baterias de tijolo vermelho foram designadas e reconhecíveis por suas listras brancas, como a estação ferroviária de St. Pancras, em Londres. E muitas outras estruturas famosas ainda carregam essa designação de faixa vermelha em branca de centrais elétricas hoje. Também é um indicador para o ímã, com o qual algumas foram construídas em azul, preto ou marrom, com listras brancas. Torres, obeliscos e pequenas torres de relógio funcionavam como capacitores intermediários ou baterias para armazenar, distribuir e fornecer energia por toda a rede. O reino inteiro da Terra plana estava conectado como uma grade, um sistema interconectado complexo de produção de energia gratuita, distribuição e consumo. Essa grade inteira foi desestabilizada e desativada em algum momento entre os séculos 17 e 19. Redes elétricas não funcionam em uma massa esférica. Nossos ancestrais históricos sabiam que a terra sobre a qual eles caminhavam era plana. Esse avanço tecnológico futurístico é o resultado de uma civilização que sabia exatamente em que tipo de terra eles viviam. Eles não estavam sujeitos aos mesmos enganos satânicos e abusos como nós. Eles não foram criados acreditando que existiam em uma rocha globular, solitária, girando no vácuo, no espaço. As verdadeiras propriedades eletromagnéticas etéreas da Terra não estavam escondidas deles. Eles sabiam que havia um firmamento em cúpula acima de suas cabeças. Eles estudaram e imitaram suas propriedades e compreenderam sua relação central com toda a existência do eletromagnetismo. Eles reverenciavam a magnificência de sua arte e mostravam a maior gratidão à fonte, a Deus e ao Espírito Santo etéreo, por dar a eles tudo o que precisavam. Olhe,
Você já viu algo tão extraordinariamente requintado como isso antes? Como vivemos nossas vidas inteiras e não consideramos seriamente a impossibilidade dessas estruturas? Como vivemos nossas vidas inteiras caminhando entre os esqueletos do futuro, esquecidos há muito tempo? Eu sei. Isso tudo é muito para absorver. Eu sei que a imagem não tem o formato correto na sua mente ainda. É difícil imaginar uma rede interconectada de energia eletromagnética deste tamanho por toda a Terra. A natureza técnica do eletromagnetismo não ajuda. Eu sei que você está cheio de dúvidas. Quem eram essas pessoas ou seres que construíram essas estruturas? Por onde eles foram? E por que a grade de energia foi desativada? E sobre toda a iconografia religiosa e arte que vemos dentro das catedrais e mesquitas, e todas as histórias e fotografias que temos das construções dessas estruturas, e sobre os romanos e os gregos, e sobre algumas das grandes mesquitas que foram construídas nos tempos recentes? Se isso que você está me dizendo é verdade, então como eles distribuíram e armazenaram toda essa energia que você diz? Era semelhante aos nossos sinais de Wi-Fi e rádio? Chegaremos a todos eles no tempo certo. Arranhamos a superfície, mas, por enquanto, a última questão é a mais importante. Como eles distribuíram e armazenaram toda essa energia e de quê? Ou você vê que nossos ancestrais históricos sofisticados fizeram algo que nós, como sociedade, passamos a negligenciar. Eles observaram a água e eles observaram de perto, bem aqui na terra e lá em cima, além do firmamento. Venha, deixe-me mostrar a você.